Oi, sexto ano, bom dia! A nossa aula de história de hoje, vamos dar continuidade sobre o terceiro capítulo, que é os primórdios da humanidade. Falamos sobre a idade do homem, falamos sobre a idade da pedra lascada, a pedra polida, a idade dos metais, estão lembrados? Hoje nós vamos falar sobre a propriedade e o Estado. Com o aumento demográfico proporcionado pela facilidade de se obter alimentos, água e recursos necessários para a sobrevivência, fez com que a propriedade, que era coletiva, passasse então aos poucos a ser privada. Quer dizer, era de todo mundo e depois, com essa facilidade, começou a restringir. A terra, a partir desse momento, passou então a ser ocupada por parentes próximos do chefe do grupo. Os parentes mais distantes ficavam à mercê da própria sorte, pois recebiam terras menos férteis e constantemente eram obrigados a retomar, submetendo-se às regras impostas pelo chefe. A propriedade privada, ela deu origem a um processo que levou às desigualdades sociais. Muitos fatores contribuíram, então, para a passagem da propriedade coletiva à propriedade privada. Entre elas, a diversidade climática, quer dizer, o clima, como enchentes ou secas, ataques de povos inimigos, doenças, pragas de pequenos animais, atingiam determinados locais ou famílias que perdiam tudo. Isso aí a gente sabe disso. As terras abandonadas, então, elas eram incorporadas às propriedades das famílias, de famílias com mais condições, que se tornavam cada vez mais ricas e passavam então suas posses e terras hereditariamente, ou seja, de pai para filho. Com isso, criou-se então um grupo dirigente que passou então a monopolizar o saber e impor as leis. E com o crescimento da população, claro que a gente sabia que tinha que crescer. Muitas obras públicas foram necessárias para acomodar, proteger e viabilizar a vida nessas pequenas cidades. As cidades que floresciam às margens dos rios ficaram conhecidas como sociedades hidráulicas, pois ela utilizava os recursos dos rios em benefício da própria cidade. Quer dizer, todo o rio que estava aí, toda a água que estava ali passando ali, próximo, o que era que eles faziam? Aproveitava aquela água do rio e distribuía para a cidade. Quem estava precisando de água, estava tudo numa boa, Assim foram então construídos diques, canais de irrigação, represas, muros e templos. Muito bom, A divisão do trabalho que já tinha se estabelecido levou então ao surgimento de tarefas diferentes. Umas que utilizavam o trabalho braçal geralmente era feito pela maioria da população, certo? Despossuída, e outras que requeriam capacidade intelectual e de observação exercida pela nobreza, ou seja, pelos grupos dominantes. O Estado surgiu, justamente para organizar a vida dessas sociedades. Cobrança de impostos. A cobrança de impostos passou então a ser um mecanismo de perpetuação de grupos dominantes no poder. Então começaram a ser cobrados da população impostos, taxas, além de serem exigidas horas também de trabalho e sem nenhuma forma de remuneração. Exploração, Vamos ver a origem da escrita. Uma visão mais tradicional da história estabeleceu então a invenção da escrita como um marco divisório entre os períodos da pré-história e da história, como eu já falei. É importante ser frisado, entretanto, que surgiram sociedades complexas
com notáveis avanços sem um sistema de escrita. Por exemplo, o Estado Inca, na América do Sul, ele não precisou desenvolver uma escrita propriamente dita para se tornar, então, uma civilização. Certo? Eles tinham conhecimento matemático avançado que permitia, então, fazer cálculos astronômicos e contábeis da produção agrícola. Para isso, o Estado Inca usava um sistema de cordas, chamado de quipu. Essa é outra característica comum entre as diversas civilizações, o desenvolvimento da matemática para fins astronômicos, astrológicos, arquitetônicos e econômicos, certo? Tudo isso foi registrado. A invenção da escrita, contudo, facilitou então para o registro da produtividade, pois a escrita se associou totalmente à matemática, certo? Alguma dúvida? Acho que não, né? Desculpa, tia Tânia, se engasgou. Mas, na próxima aula, nós vamos dar continuidade ainda sobre esse assunto, tá bom? Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente tira na sala, tá bom? Tchau, tchau para vocês, sexto ano.